E se eu te interromper, quebrar o protocolo como jornalista Claro. para te dizer que Silvio Almeida está demitido? Opa, olha aí. Notícia fresquinha, então. Perdão te interromper. Perdão te Não, não. interromper. Sempre tem prioridade a notícia, né? E, bueno, tá aqui. Depois a gente dá uma atenção nos comentários. Rafael, Marina Castro, Marisa Furtado, a galera vai chegando, vai deixando aí os seus comentários. Mas já vou passar então para o professor Viaro. Vamos de notícia e depois repercutimos o livro, ou tu quer repercutir o livro antes, professor Viaro? Tu que manda aqui, ó. Eu acho que a gente pode deixar o livro para depois. Podemos Tá deixar bom? para depois. Então vamos nos engalfinhar na notícia, né? Que a notícia tem prioridade. Silvio Almeida, então, demitido, né? Demitido eu acho que era de se esperar, né? Porque a situação. Eu até entendo a situação do governo, tá? Não concordo com a demissão, acho que o Silvio Almeida não deveria. Não é que não deveria ser demitido, mas eu concordo que o governo, né, queira ficar fora da polêmica, né? E eu acho que o Silvio permanecendo do governo, inevitavelmente as luzes todas da polêmica ficariam no governo, né? Eu acho até que o Silvio deveria ele ter se afastado já, né, para evitar o constrangimento, mas é também uma situação que tem tantas nuances aí, né? Vamos começar contigo aí, professor Viar. Conta para nós aí o que tu tá achando, o que tu achou da própria demissão, né? Eu acho que é importante a gente começar pela notícia, né? A notícia é da Mônica Bergamo, né? Na Folha de São Paulo, e pelas fontes da Mônica Bergamo, o Lula perguntou para ele se ele preferia pedir para sair ou se ele preferia ser demitido, né? E o próprio ministro relatou aos interlocutores que está fora do governo. Foi uma conversa pacífica, rápida, uma demissão para que agora a investigação ela comece a rolar. Luiz, para comentar isso, eu sou um cara que eu não posso me omitir de dar opinião, e principalmente porque aqueles que me seguem sabem que eu tenho uma trajetória de 15 anos de pesquisa da pauta étnico-racial. Graduação, especialização, outra graduação e mestrado, com toda a produção de conteúdo pautada em étnico-racial. Toda ela. Tu Militância sabe, junto. ô Viaro, desculpa te interromper, mas tu sabe que quando eu vi a notícia e lembrei que a gente tinha agendado essa live, eu pensei, bah, mas coincidência mais do que boa para o canal, né? Porque vamos ter o Viaro aqui para conversar conosco, que é um cara que tem toda essa ligação com essa temática, esse debate, né? Sim, É isso aí. com certeza. E aí a gente tem a questão também que eu, além de ser pesquisador, eu tenho também a presença na militância. É evidente que nunca como protagonista, até por ser branco, mas sempre como um aliado, um apoiador. E eu acompanhei ao longo do dia, inclusive com os meus amigos do movimento negro aí do Rio Grande do Sul. Né? Eu falo do Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro já tem 2 anos. E o estado é de. Como é que eu posso dizer para vocês? É um misto de tristeza com revolta. É isso que está acontecendo. E aí a gente não pode faltar com o posicionamento, com a opinião, que é justamente o fato de que, se ocorreu e a gente vai sair, eu tenho certeza que nos próximos dias a gente vai sair, talvez horas, da simples denúncia, da simples acusação para algum tipo de confissão, ou algum tipo de confissão para interlocutores que vão jogar isso na mídia. Então não tem como a gente querer proteger o ministro por alguns aspectos. Primeiro, que é um caso pautado única e exclusivamente na questão étnico-racial, porque tanto ele quanto a ministra Nelly são negros. Então, é exatamente pautado nesta questão. Outra questão é um ministro de Direitos Humanos e uma ministra de Igualdade Racial. É outra questão que não pode se deixar de lado em hipótese alguma. Então, é naquele momento em que não se esperava de onde que viria. Aí qual é que tem que ser a preocupação? É a preocupação do movimento negro e é o meu papel como pesquisador e como aliado. A preocupação é que não ocorra aquilo que eu tenho certeza que vai ocorrer, pelos 15 anos que eu acompanho. Tenho certeza que vai ocorrer.
O que que é? O negro, quando um erra, todos os negros erram. O negro, quando comete algo que não deveria, todos levam a mácula. Todos. Quando nós começamos com a discussão nesse país se teria ou não teria uma ministra negra para o STF, o que a direita trouxe à tona e o que a esquerda, em grande parte, trouxe à tona? Os erros de Joaquim Barbosa. Ou seja, os erros de um homem negro fechou as portas para outro negro no STF. Os erros de um homem branco, de uma pessoa branca, não fecham a porta para os brancos, é aquela pessoa branca que errou. Se o negro errou, mas vocês viram no que deu botar o Joaquim Barbosa, como se todos os negros fossem uma coisa só. Uma irmandade negra que não existia na África, é uma criação do colonizador. Essa unidade, essa irmandade é do lado de cá do Atlântico, criado por portugueses e criado por espanhóis, naquilo que ficou conhecido como o comércio triangular, como a travessia do meio, que era então o roteiro do tumbeiro, que era o apelido que se dava para o navio negreiro, naquilo que ficou conhecido na obra de Alberto da Costa e Silva como um rio chamado Atlântico. Pois essa unidade, então, ela é construída e transformada, então, numa irmandade negra. Então, esse é o medo agora. É que, com o que ocorre com Silvio Almeida, esteja, assim como Joaquim Barbosa praticamente decretou o fim da vaga para uma pessoa efetivamente preta, não só negra como preta, que ocorra o mesmo nos ministérios a partir do Silvio Almeida, porque a parte da esquerda anti-identitária no sentido de aversão e não de crítica, porque as críticas devem ser feitas, mas a anti-identitária no sentido de aversão vai pautar também que, não, vem com a questão de negro, vira o que o Silvio Almeida fez. Isso é extremamente nojento, abjeto e lamentável. Eu estou recebendo áudios de amigos meus do movimento negro, inclusive existe tem um grande amigo meu, que eu não vou dar o nome porque ele está querendo se preservar nesse momento, mas só de falar o que ele é, muita gente, principalmente quem é de Porto Alegre, vai saber de quem eu estou falando. É um irmão meu que é candidato a vereador em Porto Alegre e que é ex-árbitro de futebol negro. Esse meu irmão me mandou vários áudios hoje, está transtornado. Está transtornado pela trajetória que ele tem, pela vida que ele tem, e pela preocupação que ele tem, inclusive, com os filhos dele. Foi candidato a vice-prefeito na última eleição, mudou de legenda, agora é candidato a vereador, ex-árbitro de futebol, eu não preciso dizer o nome. Tá transtornado, absolutamente transtornado. Então, a gente não pode esquecer nunca disso. O racista, que é um produto endêmico de algo que é endêmico, vai usar a situação de Silvio Almeida para dizer mais uma vez, viram só? Não dá para colocar negro, não dá para colocar essa gente, viram só o que acontece? Infelizmente, um negro carrega a mácula de todos os outros. Eu queria falar isso para início de conversa, meu caro. Maravilha, concordo 100% com o professor Viaro. Professor Padula, bem-vindo em primeiro lugar, né, ao canal, e o que o senhor acrescentaria aí, o que o senhor está achando dessa questão toda aí? Bom, eu que agradeço, Portinho, professor Viaro, um prazer conhecê-los, ainda que virtualmente, mas ao vivo, né? Antes de mais nada, deixar registrado que hoje é o dia 335 do genocídio na Palestina, que avança sobre a Cisjordânia, né, matando inocentes, assassinando, o genocídio segue a torto e direito, né, para desespero nosso e denúncia nossa. Em relação ao que a gente está vendo com o ex-ministro agora, né, Silvio Almeida, é algo que realmente nos deixa transtornado, como bem disse o professor Viaro, justamente porque era uma pessoa que, principalmente, não só pela trajetória, né, que nós progressistas já havíamos conhecido, mas principalmente por todo aquele discurso bonito e emocionante que ele fez, né, durante a posse, que repercutiu mundialmente, falas ali bastante fortes, inclusive, deixou a gente bastante chateado, né, no mínimo para falar isso. E obviamente que nós aqui, 3 homens, nós temos aí o nosso repúdio, obviamente, talvez nem saibamos o que é ser assediado, como dizem que aconteceu com o ex-ministro,
e já pipocam aí também, né, o próprio Portal 247 traz aí uma matéria de uma candidata a vereadora, Santo André, que denuncia em 2019 também um caso de assédio do Silvio Almeida, né? Então, aí agora a gente vai começar a ver, de repente, algumas dessas situações também, mas é claro, não queremos aqui fazer linchamento, fazer nenhum tipo de cancelamento sem as devidas apurações, investigações, obviamente, e repudiamos sim, se de fato isso aconteceu. E o que tudo indica, parece que aconteceu, porque os próprios advogados da AGU, né, confirmaram isso daí, parece que estavam na reunião, e enfim, e é lamentável, né, algo que a gente tem que repudiar sempre. Temos que somar voz às mulheres e mostrar o nosso apoio, nossa solidariedade e combater isso, né? E é mais uma vez a prova de que o machismo ele é estrutural, né? E a gente precisa promover essa desconstrução, nós enquanto homens principalmente, promover essa desconstrução que não é fácil. A cada dia a gente está aqui para aprender, para desconstruir e rever os nossos conceitos, né? E mais do que rever, temos que passar isso adiante, chamar a atenção daquele colega, daquele amigo que faz uma piada, porque é só assim que a gente vai conseguir combater. E nós que lutamos por essa igualdade, por essa justiça social, a igualdade de gênero, a gente precisa somar voz e ser exemplar nessas situações. Uma questão que fica bem evidente aí, né, professores, é que já criou um racha aí dentro do próprio movimento negro, né? A própria esquerda vai rachando um pouco mais, né? E eu acho assim, né? Eu acho a cobertura, ela é um pouco equivocada, até da parte do campo progressista, né? Porque entra um pouco na cobertura da fofoca, às vezes, né? Antes de entrar, eu estava vendo o ICL Notícias ali. Gosto muito do ICL, assisto, assim, seguidamente, né? Mas eu achei que eles estavam no campo da fofoca, sabe? Começa a repercutir a boataria que vai chegando e não aprofunda o debate, como eu vi, por exemplo, hoje à tarde no DCM, lá um excelente debate com o professor Viaro e uma outra professora que agora eu até não peguei o nome, Patrícia, não me lembro o sobrenome dela, né, que estava lá com o professor Viaro, mas foi muito bom o debate, né? Eu acho que trazendo a questão para onde o campo progressista tem que trazer, cara, que é o debate exatamente do machismo, que o Padula falou agora, do racismo, né, que o professor Viaro trouxe muito bem, né, e acho que a gente tem que trazer o debate para o ponto que favorece a nossa visão de mundo, né, pessoal? Porque não é possível que a gente entre no campo da fofoca e fique aqui acusando a Aniele, acusando o Silvio Almeida, já pré-julgando, né, todo mundo, né? Porque eu acho que a gente só tem a perder aqui pré-julgando, né? Eu já vi nas redes sociais aí o pessoal metendo pau na Aniele porque não falou ainda, metendo pau no Silvio Almeida porque a fala dele foi horrível, a gente não... quem está defendendo o Silvio Almeida é porque é machista, é porque está contra as vítimas, sabe? Já se criando pré-julgamentos. E acho que vamos deixar para a direita fazer esse tipo de análise, né? Nós vamos fazer análise aqui do nosso ponto de vista, teorizando sobre algo que é muito fundamental para nós, que é essa questão do identitarismo contra as pautas identitárias, né? Que é um debate que a gente tem que fazer no campo progressista, né? A gente sabe aí que existem... que o identitarismo é algo que veio para dividir, né, nós do campo da esquerda, né? E a gente precisa mostrar a diferença entre o identitarismo e a defesa das pautas identitárias, né, que sempre estiveram dentro do guarda-chuva da esquerda brasileira e mundial até, né? Ninguém fez tanto pelas pautas identitárias como a Revolução Socialista, né, da União Soviética, né? E outras experiências aí socialistas que fizeram... por exemplo, ninguém foi mais antirracista do que a Revolução Cubana, né? Quem é que foi lá na África lutar pela libertação dos povos africanos, né? Os revolucionários cubanos, né? Então, eu acho que a gente tem que
que dá uma bela analisada nessas questões aí que são fundamentais, né, o professor Viaro, e não cair nessa esparrela de ficar tratando como fofoquinha e pegando boatarias que vão chegando e repercutir, né? Acho que a gente tem que repercutir fatos, né, materialidades, né, e reconhecer o direito das pessoas, tanto de acusarem quanto de se defenderem, né? Acho que é por aí, né, o professor Viaro? Só um pouquinho. Cara, eu tô assim, ó, eu tô em 2 canais ao mesmo tempo praticamente, mas um é só por escrito. Essa questão talvez seja a grande pedra no sapato e não é de agora. Questão que envolve a diferença entre a defesa das pautas identitárias e o identitarismo. E a forma com que isso é tratado, pelo menos em três subdivisões da esquerda, dentro dos partidos, na militância e na militância exclusivamente digital. Esses 3 pontos se confundem na hora de como trazer para o debate a urgência, a emergência da defesa das pautas identitárias, mas também sabendo como que deve ser problematizado os excessos do identitarismo. O que eu quero dizer exatamente? Há uma confusão muito grande que já era para ter sido superada há muito tempo, mas que acabou voltando a ser problema com o advento das redes sociais, que é uma coisa básica para quem tem aula de sociologia no ensino médio, a diferença entre o público e o privado. Essa é a grande questão. Quando é que tu lava a roupa suja em casa e quando é que tu trata disso na tua timeline? E isso foi um problema, essa confusão do público e do privado em um universo das redes sociais, foi um problema de implosão do campo da esquerda, e não de explosão e nem de ataque. Criou-se o costume, a ideia de tudo eu compartilho. Até mesmo os ataques dentro do próprio campo, as críticas do PT ao PSOL, do PSOL ao PT, não dos partidos, da militância. Isso acabou criando, inclusive, um ataque frontal a alguns players importantíssimos das pautas identitárias, criando, inclusive, fake news, criando, inclusive, algumas repercussões absolutamente negativas. E nós chegamos num ponto agora, pessoal, que a gente vai ter que decidir como que nós vamos resolver isso. De que forma isso vai ser pautado? Nós não podemos mais fazer com que notícias, por exemplo, Pablo Marçal é um bandido. Como é que a gente vai fazer para não permitir que surja uma cortina de fumaça que é um hino nacional cantado em linguagem neutra, sendo transformado numa notícia e apagando o cara que é um bandido? Mas para aí. É essa a questão do não saber lidar e do confundir a esfera do público com o privado. Se os caras viram isso e acharam isso um absurdo, outro campo, e transformou isso na notícia deles, por que a gente vai abraçar também? O nosso campo abraçou também. E outra, eu tenho as minhas críticas à forma que o hino foi cantado, mas eu resolvi essas críticas aonde? Nos grupos privados do canal que eu trabalho. É isso que eu estou falando com público e privado. Só que daí vem isso mais... E assim, ó, Viaro, eu tô concordando 100% contigo. E quando eu vi a notícia, ela veio tão forte que eu não tinha visto. Aí eu fui ver a menina cantando o hino, e também tem ali um grande preconceito da direita com a menina, que é uma menina pobre lá da comunidade, que cantou o hino da melhor forma que ela poderia, né? E isso Sim. Aí que eu não vi ninguém do nosso campo falar isso. A menina cantou o hino assim com carinho pelo hino, de uma forma, e ela era uma menina ali da comunidade, que tu via que era uma menina, né, que teve dificuldades de estudo, tudo, né, tudo que a gente conhece. Então é perfeito o teu registro. E eu venho me preocupando há muito tempo com essa questão do público e do privado. Eu já dei formação para jovens, para adolescentes, para ensino médio,
sobre as diferenças do público e do privado, o que eu posso tratar. Sabe como é que se trata isso no colégio? A gente se trata no colégio isso dentro do universo único e exclusivamente digital. Tu ensina os teus alunos quando é que eles devem comunicar o colega no privado e quando é que eles devem comunicar o colega no grupo da turma inteira. E tu ensina para eles também que se alguém coloca alguma coisa no grupo, tu não pode jogar uma postagem do grupo no privado de alguém que não está no grupo, porque senão tu está querendo fazer intriga, tu está querendo incendiar. Só que daí, quando as pessoas perguntam para mim, mas a tua teoria sobre isso vem da onde? Aí eu digo, a minha teoria particularmente vem de Roberto da Mata. Ah, não, esse cara é um social-democrata, não me serve. Mas aí, mas que doença é essa? Quer dizer que eu não posso ler Roberto da Mata para pegar o conceito de público e privado, sabendo que ele bebeu na fonte de Sérgio Buarque de Holanda, que é um clássico da nossa teoria. Eu não posso pegar porque o cara é social-democrata? Gente, nós não estamos mais no século XX faz tempo. Faz tempo, já são 24 anos. E nós não vamos entender esse negócio das redes apenas com o nosso manancial teórico. Não, de maneira alguma. Então, são questões que a gente precisa, primeiro, resolver a questão do público e do privado. Segundo, resolver quem são os interlocutores. E resolver a comunicação. Por quê? Porque isso também, e aí eu fiz todo aqui um preâmbulo, e peço desculpa por estar me prolongando, mas eu fiz todo um preâmbulo aqui para chegar no caso de hoje do Silvio de Almeida. Porque no caso de hoje do Silvio de Almeida, eu não vou questionar se fez assédio, tem que pagar por isso. Mas por que isso foi para uma ONG, da ONG para a imprensa, para da imprensa chegar no governo? Olha o que eu falei que eu ensino para os meus alunos, quando é que é no grupo, quando é que é no privado, como é que tu encaminha as informações. Existe um Ministério da Mulher que deveria ter sido acionado antes de qualquer coisa, para que isso pudesse ser resolvido dentro do governo. Dentro do governo. Ia ter escândalo depois? Ia, o escândalo é natural, mas o escândalo não pode ser, nesse caso, antes da repercussão. Primeiro tu trata e depois a gente administra o escândalo. Não, estourou primeiro o escândalo. Aí tu não trata mais, aí tu já tem que apagar incêndio. Aí o Lula não pode nem fazer o que ele deveria fazer, ele tem que chamar o cara e demitir, porque o escândalo já está armado. E esse é um grande problema. Exatamente. Padula, e aí? Bom, concordo perfeitamente com o que o professor Viário falou. A respeito da questão do escândalo. É tudo muito suspeito, novamente, não estou aqui menosprezando a denúncia que foi feita, as acusações que foram feitas, mas realmente é tudo muito suspeito, é muito estranho, para falar o mínimo, até porque essa ONG estadunidense, né, que tem ali, o Silvio de Almeida já havia denunciado, inclusive, que ela tentou interferir em licitações. Então, também existe essa questão dos interesses financeiros. Se não me falha a memória, também a própria Febraban está envolvida com essa ONG, né, com investimentos, enfim. Então, assim, é muita cautela que a gente precisa ter, obviamente, respeitando tanto o direito de acusação, quanto o direito de vítima, quanto o direito daquele que está sendo acusado, e entrando nessa questão da racha dos partidos, né, que o professor Viara colocou, é isso que promoveu a situação que se arrasta desde o final do segundo governo Lula. Quando a gente vê o surgimento de partidos que racharam em função de não atuarem conjuntamente com as ideias que o governo tinha no momento, e aí começam a surgir essas vertentes, né, que vão formar ali os partidos que se julgavam mais esquerdas, partidos que criam essa situação de fogo amigo. E entra nessa discussão também essa pauta do identitarismo, que é uma pauta importante, sim, mas ela não pode ser a base da discussão. A base da discussão da esquerda, ela tem que ser a luta anticapitalista, né, anti-imperialista. Isso é a raiz de todo o problema. É a partir do sistema capitalista, é a partir desse imperialismo que a gente está vendo, que surgem relações de homofobia, de racismo, de misoginia, do machismo. Né? Então a gente precisa entender, e novamente, acho que eu sempre falo isso, está faltando para a população brasileira a educação política.
E quando a gente fala em educação política, é uma educação que ela tem que ser pautada no nosso dia a dia. E a gente não está falando de frequentar a escola de educação política, mas formar, como a gente tem, por exemplo, em Cuba, né, como a gente tem na Venezuela, como se fosse um tipo de comuna, né, em que eles fazem a discussão nos bairros, em que eles fazem encontros para discutir e mostrar a realidade. E a gente precisa largar o nosso lado acadêmico para falar com o povo novamente. Essa é uma crítica. Eu faço parte do PCdoB e a nossa grande dificuldade é essa: como falar com o povo. Porque uma coisa a gente pode estudar a teoria, a gente está sempre estudando, mas nós precisamos falar a linguagem que a gente também vai entender melhor e fazer essas pessoas entenderem melhor. Para entender que a causa de todo o problema não é porque o fulano está falando mal da mulher simplesmente, mas é porque o que esse fulano fez e se tornou tornou fazendo essa fala. O porquê que a gente está vendo que a pessoa tem um comportamento homofóbico, né? Porque faltou para essa pessoa a educação, faltou uma correção na sua base. E aí que a gente vai continuar batendo em ponta de faca se a gente continuar simplesmente discutindo as pautas e tentar corrigir um problema na sua causa, ou na sua consequência, melhor dizendo, e não tratando a sua causa. Então, acho que esse é o ponto principal que a esquerda está falhando, que os partidos estão falhando. E aí surgem partidos de diferentes denominações, aí não vou citar nomes aqui, obviamente, mas acho que todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Que ao mesmo tempo faz uma crítica, de repente ele faz uma crítica que não concorda com um determinado partido que é da coalizão do governo, que está apoiando o PT, que não está apoiando, faz uma crítica a Israel, mas de repente está apoiando Elon Musk. Então bate uma incoerência gigante em cima disso, porque está se baseando principalmente na questão identitária. E acho que é esse o ponto que está faltando. Está faltando a gente voltar, como eles falam, né, um pé para trás para poder avançar dois. Enquanto a gente estiver discutindo isso, enquanto a gente estiver falando, olha, o meu partido A é mais esquerda que o partido B porque a gente apoiou isso, e não entender a causa, não chegar na raiz de tudo isso, a gente vai ficar patinando, enquanto isso a extrema-direita vai continuar fazendo a festa. Bem, essa questão... o Luiz, se tu me permite, saiu agora a nota oficial do Palácio do Planalto, tá? Opa! Diante das graves denúncias, diante das graves denúncias contra o ministro Silvio Almeida e depois de convocá-lo para uma conversa no Palácio do Planalto no início da noite desta sexta-feira, o presidente Lula decidiu pela demissão do titular da pasta de Direitos Humanos e Cidadania. O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações de assédio sexual. A Polícia Federal abriu de ofício um protocolo inicial de investigação sobre o caso. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República também abriu procedimento preliminar para esclarecer os fatos. O governo federal reitera seu compromisso com os direitos humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada. Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. É isso. Tá aí, né? Eu, na minha visão, o governo não tinha outra alternativa, né? Ficaria muito complicado. Não que eu esteja culpando o ministro ou absolvendo nada, né? Mas pela situação política mesmo do governo, eu acho que até que é melhor mesmo o ministro, o Silvio Almeida, até deixar de ser ministro e fazer a sua defesa, né, na via privada, né, Viário? Acho que até é melhor até para ele também, né? Mas assim, o que o Padula estava falando ali, enquanto ele estava falando, eu acho que essa questão eu acho que tem toda a razão, Padula. E essa questão da educação política, eu acho que ela deveria ser um tema central dentro do governo ainda, das pessoas que têm influência no governo. Esses dias eu até repercuti aqui no canal um vídeo do Frei Beto, falando da importância dessa questão, que o governo Lula deveria priorizar essa questão da educação política, e eu assisti também, há 1 ou 2 semanas, uma entrevista do Paco Inácio Taibo, mexicano, né? O cara que fez a biografia do Che Guevara, inclusive, né? Um cara que eu gosto muito, Paco Inácio Taibo. Ele deu uma entrevista para o Ópera Mundi, lá do Breno Altman. Não foi com o Breno, foi com outro jornalista, aquele que faz o Outubro, agora eu me esqueci o nome dele. Mas foi muito boa a entrevista, e o Paco
Inácio Taibo tocou nessa questão, e ele trouxe até o exemplo do México, né? Porque sempre que a gente vem e dá um exemplo de Cuba e Venezuela, os caras dizem, lá vem vocês com a Cuba e Venezuela, então eu estou usando agora o México, né? O México não é comunista, tá, galera? O México é no máximo, uma social-democracia ali, tá tendo alguns avanços bons, inclusive, né? E o Paco Inácio, ele é diretor do Fundo Nacional de Cultura lá do México, né? Que tem projetos maravilhosos, espalhou bibliotecas por todo o México, bibliotecas populares, né? E está levando cultura e a discussão da educação política para as bases, né? E uma coisa que ele falou muito interessante, que o México está usando as redes de políticas públicas para fazer este papel da educação política, né? Que eu acho que é o que eu acho que está faltando para nós aqui no Brasil. A gente tem aí uma enorme rede pública, tanto as rádios como os CRAS, né? Os próprios postos de saúde, né? A questão do Bolsa Família, toda a rede do Bolsa Família, o próprio INSS. O INSS, eu sou procurador federal, trabalhei no INSS muito tempo, né? O INSS é a maior capilaridade da administração pública no Brasil. Ele tem postos do INSS, agora não tem mais porque o Bolsonaro fechou muitos, né? Destruiu muitos. Mas mesmo assim, a rede ainda é muito grande do INSS. E toda essa rede pública ela tem que ser usada para educar a população politicamente. Não para catequizar a população, para esquerdizar a população, mas para educar politicamente, que é outra coisa bem diferente nessa linha do que o Padula falou, né? E aí, eu já queria pegar essa questão da educação política aqui, jogar para o Viaro, e já perguntar se a educação política não é um dos caminhos, né, Viaro, para a gente enfrentar os coaches aí. Eu acho que tu deve abordar isso aí no teu livro aí, no anti-coach, né? Já vou fazer aqui uma primeira jabazinho do teu livro aqui, ó. Vamos soltar a imagem dele aqui, né? Tá bonita a capa, hein? A capa já me conquistou aqui, ó, Viaro. A intenção da capa era justamente que não fosse uma capa, vamos usar um termo da moda, que não fosse uma capa fofa,